Olá, meus amigos, minhas colegas, ortodontistas, odontopediatras, dentistas, tudo bem com vocês? Vamos bater um papinho com vocês aqui sobre um dos temas mais importantes, embora talvez não seja colocada a importância devida, porque no corre-corre odontológico a gente pensa muito em tratar, qual aparelho usar, em que idade começar, como fazer as ativações dos aparelhos, mas não podemos se esquecer que para que a gente possa conversar sobre um tratamento, a gente precisa identificar que existe algo errado, que existe algo anormal. E se eu parar para pensar nisso, o questionamento vem: e quais são as características de normalidade? Será que eu sei identificar o que é anormal? Será que eu consigo olhar uma dentição decídua e identificar, bom, aqui eu preciso intervir? Então, o tema do nosso bate-papo é um dos mais importantes, embora não tenha uma aplicação assim de área clínica, né, do ponto de vista técnico de aplicar, de tratar, de usar um aparelho, mas para que a gente possa tratar uma maloclusão, eu tenho que saber identificar se existe uma real maloclusão. Então, a gente vai conversar sobre características de normalidade nas dentições. Obviamente que o nosso tema é ortodontia infantil, então a gente vai focar em quem? A gente vai focar na dentição decídua e na dentição mista. Esse será o nosso bate-papo, esse será o nosso objetivo de hoje, compartilhar com vocês as características de normalidade. Nesse primeiro momento, a gente vai focar em dentição decídua e depois você clica lá e vai ter lá um ponto para a gente conversar, que vai ser o ponto direcionado para a dentição mista. Então, o nosso objetivo hoje é compartilhar nesse momento agora, nesse tópico nosso, é compartilhar as características de normalidade, claro, obviamente voltados para a odontologia, voltados para a oclusão, para a dentição, para que a gente possa reconhecer todos os pontos, características de normalidade. Gente, essa definição do Prophet é sobre reconhecer o normal para identificar seus desvios. Se eu não sei o que é normal, às vezes eu posso estar realizando tratamentos inadequados ou não necessários, como, por exemplo, quando a gente conversa sobre apinhamento primário em dentição mista, e a gente vai chegar nesse ponto no tema dentição mista, no tema mapeamento, no tema de mecânica 2x4, em vários pontos esse assunto volta. A gente sabe que apiamento no começo da dentição mista é temporário, é fisiológico. Então, para que tratar algo se isso é uma característica de normalidade? Então, é fundamental esse conhecimento. E quando a gente pensa em dentição decídua, a gente faz só uma lembrança para vocês, e eu não vou, obviamente, ocupar o tempo clínico de vocês com algo que não tem a devida, assim, importância clínica que eu diga do consultório, do dia a dia, mas vale lembrar para vocês a origem de tudo, né? A origem da odontogênese, que lá atrás, na fase de botão, se você lembrar da graduação, das aulas da graduação, você vai lembrar que são os primórdios da formação dentária. E isso estamos falando de quê? Da cavidade intrauterina. Estamos falando ainda da formação. Estamos falando ainda de um período embrionário. Então, eu já tenho ali o iniciozinho de formação de coroa, iniciozinho de formação de raiz, já tenho calcificação, e isso acontece, ó, 14ª, 16ª, 19ª semana de vida intrauterina. Então, eu já tenho aí sinais de formação. Vejam a importância do tema embriologia, porque a partir daí, se eu tiver algum fator etiológico nessa idade, nessa etapa, esse problema pode repercutir lá para frente. Então, eu tenho aí a formação, esse período ainda embrionário de odontogênese. Ainda bebezinho intrauterino, ainda não nasceu, eu tenho um período ainda chamado de pré-dental, tá? Esse é um período pré-dental, que aí o bebezinho não nasceu ainda, os pais, né? Já passei por isso 2 vezes, tá, gente? Coração de amor para as minhas filhas. Aí nasceu a criança, o bebezinho nasceu, e esse período que a gente vai conviver agora com o bebezinho que nasceu é um período chamado de pré-dental. Por que pré-dental? Porque, na verdade, eu não tenho dentes descidos ainda, não tenho dentes.
Só que aí esse período vai iniciar pré-dental até o primeiro dentinho decíduo, que aí a gente vai dizer a formação propriamente da dentição decídua com a erupção do primeiro dentinho decíduo. Esse período pré-dental tem sua importância, né, por várias razões de orientação de higiene, de acompanhamento por um profissional, de orientação aos pais. E essa fase, a gente, embora não tenha dente, a gente tem a presença dos roletes gengivais, né? Os roletes gengivais, que são estruturas, processos alveolares, superior e inferior, que nesse processo alveolar, nesse arco alveolar, já aparecem pequenos abaulamentos. Esses abaulamentos gengivais, eles já vão indicar nessa idade a presença de quê? Mais para frente, quando começar a romper os dentes, dos dentinhos das nossas crianças. Esses roletes gengivais já delimitam o formato do arco da dentição decídua, que é um arco semicircular. É um arco um pouquinho mais arredondado quando a gente pensa em uma comparação, chegar lá para a dentição mista e dentição permanente, ele é um arco um pouquinho mais arredondadinho, com um formato de semicircular. Esses abaulamentos gengivais, nesses arcos ainda, nos primórdios ainda antes de começar a dentição decídua, eles se relacionam dessa forma, gente, superior e inferior. O inferior é um pouquinho mais para trás. Então, eu tenho uma convexidade, eu tenho o arco inferior um pouquinho posterior, um pouquinho distal em relação ao arco maxilar, e isso é uma característica fisiológica que facilita a amamentação, que facilita a apreensão do mamilo para a gente ter uma amamentação adequada, fisiológica. Isso é um ponto interessante na literatura, porque alguns momentos aí da história ortodôntica, a gente já viu a tentativa de querer dizer, olha, os roletes gengivais não se tocam, não se engrenam, vai ter problema ortodôntico, dentário, de oclusão, não existe essa associação, né? Os roletes gengivais, eles podem se relacionar na região anterior de várias formas. Você pode ter um relacionamento de mordida aberta, né? Entre aspas, mordida aberta, não existem dentes ainda. Eles podem estar próximos, colados, e nada disso é critério de considerar que teremos um problema mais para frente, porque essas relações são relações fisiológicas, tá? No próprio livro do Morris, a gente tem essa afirmação que existe uma variedade muito grande, e essa variedade de relação entre esses pontos, né, não pode ser considerado isso como uma má oclusão ou como algo que possa ser aí uma tentativa de dizer que vai ter ou não vai ter uma má oclusão no futuro. Aí veio a criancinha que já teve a odontogênese na vida intrauterina, nasceu sem dentinhos, na maioria dos casos, de forma fisiológica, embora tenha algumas definições de dentes que podem vir ao nascimento, mas não vamos entrar nesse mérito agora. E aí você passa por um período pré-dental, que são os roletes gengivais, aí a criancinha fica incomodada, começa a morder as coisas, você percebe uma agitação muito grande, porque a criancinha nesse momento está ganhando o seu primeiro dentinho, que na grande maioria das vezes ocorre erupção do incisivo central inferior, direito ou esquerdo, ou eles vêm juntos. Começamos então a dar boas-vindas à dentição decídua, fase tão bonita, uma fase tão importante, em tantos sentidos, né? Para os pais, para as crianças, para a comunidade, para a odontologia. E aí vamos focar um pouquinho nossa energia agora na dentição decídua. E no nosso plano de aula a gente vai falar sobre a definição, características, cronologia, sequência, tipos de arcos, espaços primatas, características normais da oclusão. No final vamos fazer um resumão para a gente focar aí todo o conceito que a gente compartilhou com vocês ao longo do tema dentição decida. Bom, já falei isso, né? O dentição decida, esse período de desenvolvimento maravilhoso e da oclusão, que começa com a erupção do primeiro dentinho decíduo. Primeiro dentinho decíduo, então aí por volta dos 6 meses, 5, 6, 7 meses de vida, primeiro incisivozinho inferior, e aí ela termina com a erupção do primeiro dente permanente, que vai por volta dos 6 anos e meio de idade. Então ela dura um tempão, né? Ela dura 6 anos, a dentição decídua. E esse é o período realmente espetacular, né? Começando em média aí aos 6 meses,
e terminando aí, em média, aos 6 anos, com a erupção do primeiro dente permanente, que pode ser incisivo ou molar, primeiro molar, e aí vamos começar nessa fase o período que nós chamamos de dentadura, ou dentição também, dentadura mista. Gente, os dentes descidos e essa fotinha especial dessa princesa que é a minha filha, tive o maior cuidado de montar esse material com muito capricho e botar foto das minhas princesas para não usar foto de internet, né, para ser um material bem, bem nosso. Os dentes descidos têm papel importante, gente, em tanta coisa, meu Deus, é muito grande. O Moyers fala aí da importância da manutenção, tá? Espaço para os sucessores, funções estéticas, funcionais, emocionais, habilidade motora, cuidados de gerar. É uma fase espetacular e a sociedade tem que colocar a importância. Ah, de leite vai cair. É até mais importante do ponto de vista educativo pensar sobre os dentes tecidos, porque é a partir daí que a gente planta a semente do cuidar, filhos, pais e sociedade como um todo. A dentição decídua tem dentinhos de cor branquinho leitoso, são dentes bonitos, né, gente? São dentes maravilhosos. Nós temos segundos molares, primeiros molares, decidos, caninos e incisivos, centrais e laterais. Então temos um total aí, ó, de hemiarco superior direito de 5, do outro lado 5, são 10 dentinhos, arco superior, arco inferior, temos um total de 20 dentinhos de leite. O formato, já falamos sobre isso, né? Porque o formato dos roletes gengivais é semicircular, então o formato dos roletes gengivais aqui, a gente vai ter também um formato semicircular, e o palato, ele é raso, ele não é fundo. O palato ele é bem próximo aos dentes. Então vejam vocês que interessante isso, né? Com o passar do tempo, com o amadurecimento e crescimento craniofacial, a gente vai ter aí um aprofundamento, né? Um crescimento mandibular, de ramo, de côndilo, um crescimento vertical da face, e você vai ter aí um aprofundamento fisiológico do crescimento vertical da maxila. Como é que acontece aí esses dentinhos, né, maxilares e mandibulares? Então, vejam vocês que o incisivo inferior ele rompe mais ou menos aos 6 meses de vida, 7 meses e meio, o incisivo central, 8 meses. Em média, aos 20 a 24 meses, a gente vai ter uma dentição decídua completa. O que eu chamo de completa? Todos os incisivos irrompidos, caninos, primeiros e segundos molares. A dentição decídua completa. Então, por que isso é importante? Não que isso, se não acontecer isso, a gente vai se preocupar, vai tratar, não. Mas é um alarme. Então, se aos 6 meses de vida eu tenho uma erupção de um incisivo, se a criança tem um ano e pouco e não nasceu, vamos avaliar. A dentição decídua completa, 24 meses, 2 anos. A criança com 3 anos ainda falta em romper dentes, vamos avaliar. Então, isso é um critério de alerta, e não que eu tenha que romper, eu tenho que romper exatamente nesse período, porque existe uma variabilidade muito grande. Talvez vocês já tenham visto crianças, e obviamente que é uma rotina da vida do dentista, odontopediatra, ortodontista, com esses espacinhos entre os dentes. Esses espacinhos foram definidos por Baum em 1950 como 2 tipos de arco, todos fisiológicos, ambos fisiológicos. O arco tipo 1 e o arco tipo 2. No arco tipo 1 eu tenho diastemas generalizados na região anterior e no arco tipo 2 eu não tenho. Engraçado compartilhar isso com vocês, por quê? Porque as famílias, pais, mães, tios, madrinhos, padrinhos, consideram que o bonitinho é o 2. Então, a atenção tem que ser colocada a isso, que ambos são fisiológicos. O arco tipo 1, inclusive, é até mais favorável. Vocês vão entender isso quando a gente conversar sobre dentadura mista, um pouco mais para frente, tá? Mas já para deixar um spoiler para vocês aqui, para não ficar essa dúvida, entre os dois, o arco tipo 1 e o arco tipo 2, sem dúvida nenhuma, o arco tipo 1 é o mais favorável. Então vejam essa pacientezinha, princesa linda, maravilhosa, a Melissa, minha filhotinha, com a dentição, eu até brincava em casa dizendo que ela tinha um foco no central, o centralzinho um pouco mais evidente aí do que os laterais, um degrau central-lateral, né? E essa dentição é uma dentição que preocupa o dentista, preocupa o ortodontista muito mais do que o arco tipo 2, porque no arco tipo 2, como eu tenho, voltando aqui, ó,
no arco tipo 1, que eu tenho diastemas, e no arco tipo 2, que seria esse arco, o arco tipo 2, como eu não tenho espaços generalizados, esse espaço talvez vá fazer falta. Lá na troca pelos incisivos, a gente talvez precise desses espacinhos, desses diastemas, e eu não vou ter esses diastemas. Então, arco tipo 2, crianças com arco tipo 2, precisa tratar? Não precisa tratar. Mas fiquemos atentos, porque poderemos ter um problema de espaço um pouco mais para frente. Definição e afirmação do Prophet. Quando os decidos não apresentam esses espaços generalizados, que é o arco tipo 1, pode-se prever com alguma confiabilidade que teremos problemas de espaço. Talvez a gente tenha apinhamento no futuro, quando a gente considera que esses espaços serão bem-vindos lá para frente. Além dos espaços tipo 1 e 2, ou arcos da dentição decídua, não vamos atrapalhar isso quando trocar pelos permanentes. Essas duas características, arco tipo 1 e 2, e espaços primatas, são características da dentição decídua. E esses espaços chamados de espaços primatas também existem, tanto no arco tipo 1 quanto 2, e eles estão direcionados na distal do incisivo lateral superior, ou mesial do canino, e no arco inferior na distal do canino. De novo, serão bem-vindos mais para frente, terão a sua importância fisiológica, tá? Quando a gente trocar pela dentição, da dentição decida e começar a dentição mista com incisivos permanentes. Então, esses espaços primatas também são importantes. Eles vão ajudar a compensar essa discrepância, né? Como falei anteriormente, aqui uma afirmação, né, do Prophet para corroborar o que estamos conversando aqui sobre a importância dos espaços chamados de espaços primatas. Bom, agora vamos entrar em algumas características da oclusão propriamente dita, tá? Essas características são importantes que a gente compreenda, que a gente entenda, para que a gente possa, quando está de frente para o paciente, a gente compreender que isso é normal, isso não precisa de tratamento. Então, vamos passo a passo definindo aqui com vocês os pontos da dentição decídua. Primeiro, importante compreender que os dentes estão posicionados paralelos entre si e perpendiculares às suas bases, tanto o arco inferior quanto o arco superior. Então, você tem aqui molares, caninos e incisivos perpendiculares e paralelos entre si. Bom, se eles estão verticais, não tem no sentido antero-posterior as inclinações da dentição permanente, não tem no sentido lateral transversal as inclinações dos dentes caninos para trás paralingual, formando curvas na dentição permanente, falaremos ou teremos isso. Na dentição decídua, então, não tenho curva de Wilson, eu também não tenho curva de Spee, e isso é fisiológico. E os incisivos, quando irrompem, eles irrompem numa posição vertical. Eles não têm aquela angulação, aquela projeção para vestibular. Então, incisivos decíduos, eles são bem verticais em relação às suas bases ósseas. Qual é a sobremordida, né? Qual é a sobremordida e sobressaliência? Isso é importante, tá, gente? Por que isso é importante? Porque vocês vão encontrar de tudo na literatura. Vocês vão encontrar que o fisiológico é uma pequena, como está aqui na imagem, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, primeira imagem aqui, você tem um grau de sobremordida de 10%. Na imagem do meio, você tem um grau de sobremordida de 30%. E na última, você tem um grau de 50%. Gente, diferente da literatura, porque você vai encontrar isso aí várias formas, talvez na graduação você tenha aprendido diferente, eu digo a vocês que todas as três são fisiológicas. Não tem como na dentição decídua a gente julgar que o paciente tem que tratar uma maloclusão por conta disso. Porque existe uma variação muito grande nesse período e a gente não pode considerar isso ainda como uma maloclusão. Todas as três situações, 10, 30 e 50%, são sobremordidas que podem ser consideradas fisiológicas na dentição decídua. Por isso, não precisa tratamento, não precisa ortopédico, não precisa placa combatente, não precisa aparelho fixo, pelo amor de Deus. Estamos falando de uma criança com oclusão normal. E o sobressaliência ou trespasse horizontal
ou overjet, também chamado de overjet, normal na dentição descida, é o mínimo. Então, diria aí, entre mínimo a 1 milímetro no máximo, a gente tem aí uma variação fisiológica. Então, essa imagem mostra para a gente aí, ó, que estão próximos, né? Estão praticamente que tocando a palatina dos incisivos superiores com a vestibular dos inferiores, e isso é uma característica de normalidade do desenvolvimento na fase da dentição descida. Qual é a relação transversal normal dentição descida? Semelhante à dentição mista, gente, é semelhante à dentição também permanente. A relação normal é que a dentição descida, os dentes descidos, eles abracem, eles circunscrevam. Então, olhando de frente, segundos molares, primeiros caninos, centrais e laterais, superiores estão à frente, levemente, do arco inferior. Essa é uma dentição, essa é uma característica de normalidade. Isso é importantíssimo observar, porque eu posso ter um problema transversal e também anterior de mordidas cruzadas ou de constricção, mesmo na ausência do cruzamento. A gente pode ter um topo a topo, um canino quase cruzando, e isso ser uma alteração, né, considerando aí um problema do ponto de vista transversal. Os caninos nessa idade, a gente pode, né, digamos aí, uma criança com 5 anos, 4 anos, a gente até pode, tá, gente, usar a classificação de Engel, né, que é onipresente, principal característica da classificação de Engel é essa, né, poder ser usada no mundo todo, ser usada em qualquer fase, e é verdade, tá? Não é bem o padrão ouro, né? A gente considera que a relação de caninos é aquela que ele interpõe-se, que ele intercuspida, que ele se encaixa entre canino inferior e primeiro molar descido. Essa é uma relação ideal, tá? Mas podemos sim dizer que isso é uma chave de oclusão, uma classe 1, porque é uma linguagem que o ortodontista usa com uma frequência muito grande. E qual a relação dos segundos molares? Vejam, nessa idade a gente ainda não classifica molares permanentes, então a classificação de Engel agora, classe 1, 2 e 3, ela fica um pouco difícil, né? Porque vejam, vocês não têm molares permanentes, primeiros molares, então não é adequado a gente chamar de classe 1, 2 e 3, embora, mais uma vez eu vou dizer para vocês, embora a gente use. Por quê? Porque a classificação de Engel ela é onipresente. Então, em muitos casos, a gente chama a dentição descida de classe 3. Por quê? Está errado? Olha, errado não está, porque clinicamente a gente faz e usa. Mas, pensando na origem da classificação de Engel, de dentição, de usar primeiros molares permanentes, está mais indicada, adequada, teoricamente falando, para a dentição permanente. Então, qual é a relação terminal, né, ideal dos molares descidos? A gente usa a face distal dos segundos molares descidos. Sim, às vezes é difícil fotografar, às vezes é difícil ver, porque clinicamente a criança, o manejo é mais difícil, né? E você fotografar uma área de afastamento em segundos molares é um pouco mais difícil. Mas é importante esse conhecimento porque temos 3 relações terminais dos segundos molares descidos. A relação terminal em plano reto, em degrau mesial e em degrau distal. A maioria dos casos, segundo o Balme, que foi o autor, o grande autor responsável por essa identificação, né? Ele encontrou que a maioria dos casos, 76%, o plano terminal é reto e ele é considerado fisiológico. Vejam que a maioria foi encontrado uma relação terminal de plano reto. Já o degrau mesial, por que degrau mesial? Vejam na imagem aqui, ó, aí embaixo, que o molar, o segundo molar inferior, ele está mais para frente. Então já tem aí um degrau mesial. O molar inferior está um pouco. Isso não quer dizer que é classe 3, isso não quer dizer que tem um crescimento alterado mandibular, não. Isso quer dizer que o molar inferior, segundo molar descido inferior, está mais para frente. O degrau é paramesial. O degrau é para frente. E 10% desses casos, o degrau mandibular é para trás. O degrau da face distal do segundo molar inferior está mais para trás. Então, a escadinha desce, a linha desce do molar
superior, da distal do segundo superior, vem para trás e desce, como está na imagem, para vocês avaliarem. Esse é um degrau distal. É muito importante esse entendimento para diálogo com os pais, para que os pais compreendam que está cedo ainda para eu dizer, não, degrau mesial vai ter classe 3, o plano terminal é reto, fique tranquilo, o plano terminal reto vai ficar tudo bem. Porque, de novo, a dentição decídua é uma fase inicial. Muitos dos fatores etiológicos ainda aparecerão de maloclusão, aparecerão a partir aí dos 4, 5 anos de idade. Então, está cedo para eu afirmar para os pais que eu vou ou não ter problema. Agora, como os molares permanentes, vamos lá, 6 anos e meio, vão irromper, sendo guiados, direcionados, o rapaz que está ali manobrando sua vaga, venha, desfaça, puxa, venha mais, não, tá bom. Na hora da manobra, do estacionamento, são quem é que vai ajudar os primeiros molares permanentes a estacionar, os segundos molares descidos. Então, existe uma íntima relação entre a relação distal desses molares descidos com a relação dos primeiros molares permanentes, que a gente vai deixar para o bate-papo sobre dentição permanente, mista e permanente, né? Dentição mista, estamos falando de ortodontia infantil, então a gente vai focar com vocês em dentição mista. Aí eu vou compartilhar com vocês esse tema, tá? O que acontece quando o plano terminal é reto, quando o plano terminal não é reto, existe um degrau mesial ou um degrau distal. Fica na curiosidade, clica lá na aula de dentição, características normais da dentição mista, para a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos para o resumão, bora? Bora? Vamos fazer um resumo com vocês para a gente poder sedimentar o nosso conhecimento. Características normais de dentição decídua, o que a gente conversou de mais importante? Conversamos com vocês que temos 20 dentes, que temos dentes que são segundos molares, primeiros molares caninos, incisivos centrais e incisivos laterais. Comentamos com vocês que o formato das arcadas dentárias padrão é um formato semicircular, tanto a arcada superior quanto a arcada inferior, diferente da dentição mista, diferente da dentição permanente. Inclinações axiais, os descidos são dentes que são verticais, paralelos entre si, perpendiculares às suas bases ósseas, maxila e mandíbula. Olhando de lado, os dentes não terão inclinações, então não terão curva de Spee. Olhando de frente no sentido vestíbulo lingual, os dentes não terão inclinações leves para lingual, formando curva de Wilson. Os dentes, quando irrompem incisivos descidos, irrompem verticais. Isso é fisiológico, não tem que se preocupar, olha, está muito retinho, não. Isso é uma característica fisiológica da dentição decídua. Sobrepasses, gente, sobrepasse vertical é muito variável. Então, não pode tratar uma criança em dentição descida com tudo perfeito e querer botar um aparelho porque o sobrepasse vertical ou porque a mordida está em 50% de trespasse, de overbite. Não, a variação é muito grande. Sobrepasse horizontal, a maioria é inexistente, é 1 milímetro, meio milímetro, 0,3. Então, a maioria dos casos, dentição descida, o overjet, ele é o mínimo possível. Arcos tipo 1 e 2, arcos tipo 1, espaços generalizados entre incisivos. Arco tipo 2, todos dentinhos, tudo juntinho, que é o que as mães mais gostam. Atenção, ligo alerta, o arco tipo 2 pode predizer, pode ser que eu tenha uma chance maior de apinhamento. Espaços primatas, arco superior, mesial dos caninos descidos, arco inferior distal dos caninos descidos, espaços superfisiológicos importantes na hora da troca pela dentição mista ou pela dentição permanente, quando os incisivos e caninos permanentes começarem a trocar a partir dos 6 anos e meio de idade. Relação de caninos, vamos chamar de ideal, classe 1, caninos superiores entre caninos inferiores e primeiros molares descidos, bem no meio, ali na meia entre os dois. E relação de molares, não comentamos sobre classe 1, 2 e 3 ainda, não são molares permanentes, são segundos molares descidos, e as relações nós usamos a face distal dos segundos molares descidos. E essa face distal dos segundos molares descidos pode ser relação de plano terminal reto, de degrau mesial para a mandíbula e degrau distal para a mandíbula,
e eu daqui a pouco, no ponto, no tema que vocês clicarem lá em dentadura mista, características de dentadura mista, eu vou dizer para vocês um pouquinho mais sobre o que acontece com essas relações terminais quando os molares permanentes irromperem. Esse foi o nosso bate-papo, focado em dentição decídua, com todos esses pontos de dentição decídua, para capacitar vocês a fazer um diagnóstico do que é normal. A partir daí, a gente consegue identificar uma característica de normalidade. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês e clica lá em dentadura mista para a gente continuar nosso bate-papo. Tchau, tchau.